A pergunta tem sido pertinente e eu posso dizer, por conta do crescimento do movimento conservador, muitos católicos e protestantes têm se encontrado juntos nesse movimento e defendido as mesmas pautas, os mesmos assuntos e têm se unido, de certa forma, em prol desse avanço de um pensamento mais conservador no Brasil. E por conta disso, se levanta a seguinte questão, começa a se questionar realmente, diante de tantas similaridades, vamos dizer assim, os católicos, eles são os nossos irmãos na fé? Bom, para responder a isso, primeiro precisa ficar bem claro, nós estamos falando sobre fé, sobre crença, sobre aquilo em que cremos, e do ponto de vista bíblico, né, do ponto de vista cristão. Então, partindo desse princípio, posso dizer claramente e categoricamente que os católicos não são os nossos irmãos. E isso eu posso dizer de duas formas. Eu posso dizer historicamente e eu posso dizer biblicamente. Historicamente, os próprios católicos, eles é quem se declararam como aqueles que não são os irmãos dos protestantes. O Concílio de Trento, que aconteceu num movimento de contra-reforma, ele declarou que era anátema aqueles que acreditavam na justificação pela fé somente, que rejeitavam as indulgências e as boas obras ou qualquer outra coisa para poder também participar da sua salvação. Eles disseram que é anátema quem rejeitar que essas coisas participam também da salvação, ou seja, negaram a justificação pela fé. Eles também negaram e disseram que era anátema quem questionava a autoridade da igreja e do Papa como sendo igual à autoridade bíblica. Então, o sola escritura, eles rejeitaram o sola escritura. E as palavras que eles usam são fortes. A palavra anátema, anatematizou, ou seja, é digno de um inferno. Aqueles que acreditam em doutrinas como essas e tantas outras coisas que os protestantes defenderam e os católicos, na época, os católicos romanos, né, os romanistas, eles anatematizaram e disseram que era anátema quem acreditavam nessas coisas. Então, eu posso dizer que, historicamente, houve uma ruptura de tal forma que não é possível nós entendermos que os católicos eles têm a mesma fé que a nossa. Não é possível. Então, do ponto de vista histórico, não são os nossos irmãos. As mesmas coisas que o Concílio de Trento trouxe, elas são defendidas hoje, estão no catecismo da Igreja Católica e em vários documentos da Igreja Católica, e na prática da Igreja Católica também. Então, do ponto de vista histórico, não são os nossos irmãos. Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista bíblico, tem a ver com a fé, a verdadeira fé. Várias doutrinas bíblicas são consideradas e não são cridas pela igreja, pelos romanistas, a igreja católica romana. A primeira delas, a justificação pela fé somente. É uma doutrina bíblica e fundamental para a fé cristã, porque não é possível você acrescentar outra coisa à fé. Não existe isso. É somente pela fé nas obras de Cristo. Qualquer outra coisa que você acrescentar, você está tirando o fundamento da fé cristã. E a fé católica romanista, ela acrescenta, sim, outras coisas, que a prática das boas obras, que você viver em boas obras, isso também é acrescentado na conta da sua salvação. Então, isso não é possível nós compactuarmos sem essa doutrina bíblica. A própria sola escritura também, da doutrina bíblica, de que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é a única autoridade, como sendo de fato infalível, né, de Deus. E não podemos comparar a Bíblia com tradição humana, com a tradição da igreja, com o ensino da igreja. Não é possível comparar. Não é possível aceitar a autoridade do Papa como sendo o representante de Deus, né? O Deus em pessoa, como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, como um substituto de Jesus Cristo, nós não podemos aceitar isso. Isso não é qualquer coisa, isso é
contra a Bíblia de Cristo como o cabeça, o único cabeça da igreja. Não tem outro cabeça, nós não podemos aceitar o Papa como cabeça da igreja. Então, a resposta é não, os católicos eles não são os nossos irmãos na fé.